está piscando, tá gravando. Canal Nenê Hornet. Quem vos fala? Nenê, fala comigo, estamos aí. Tô aqui agora num videozinho informativo, tá? Pra galera que tem essa moto que tá na frente de vocês aí, é minha, né? Eu tenho uma moto dessa. Sempre tenho uma CG. Minha motinha de trabalho, não tem jeito, de correria. Sempre tenho uma CG. Já tive 150, já tive Fan. Então essa é a minha do momento. Desculpa o pigarrozinho, o que eu vim explicar pra vocês. Galera, eu parei exatamente aqui nesse local para fazer esse videozinho, justamente pelo ele ser um local que não tem muito barulho e vocês poderem entender direitinho, tá? Eu tive um problema nessa minha moto CG Titan 160, tá? Como vocês estão vendo aí, eu tive um problemazinho nela dela começar a falhar. Aí vocês se perguntam, mas como assim, Nenê, falhar? Usando ela numa semana estava normalmente, estava funcionando normal, boazinha, a moto estava top. Até um amigo meu tinha andado, caraca, tua moto tá boa. Falei, numa outra semana ela me apresentou esse problema do nada, certo? O que é esse problema? Quando a gente acelera com ela, tá? Quando a gente tá andando com ela que acelera, ela ia normalmente, né, progredindo as marchas normal, a velocidade ia em constante normal, e do nada ela falhava. Conforme você afundava, o aceleradorzinho dava aquele pra pegar um pouquinho mais de pressão, ela falhava. Quando você acelerava, né, tipo se estivesse falhando. Uma coisa assim, dava muito antigamente quando tinha os motores de carburador, dava, por exemplo, carburador sujo. A moto falhava conforme você acelerava. Então eu nunca tinha tido problema disso na CG 160, nem em nenhuma outra CG, certo? Aí, né, a gente que sabe pouca coisa de moto, né, quando tem esse tipo de problema, o que a gente faz? Vai eliminando por parte, né? Eu primeiro fiz a limpeza de bico da minha moto, que eu nunca tinha feito, né? A moto estava falhando, eu achei que era bico sujo, porque de vez em quando a gente trabalha na rua. Não é sempre que a gente bota no mesmo posto que eu gosto de botar aqui no Recreio, posto conhecido. Mas às vezes eu tô pra Olaria, às vezes eu tô pro Meia, enfim. Não dá pra me botar gasolina sempre no posto que eu conheça. Procuro sempre de bandeira. Mas às vezes não é sempre um posto conhecido. Então eu falei, pô, vou limpar o bico da moto, nunca tinha feito, a moto 2017. Vou limpar o bico da moto e ver, às vezes é o bico sujo. Limpei o bico da moto. A moto continua a mesma coisa. Tá, beleza. Aí pensei assim, pô, caraca, o que mais que eu tenho que fazer? Troquei a vela. Já de antemão troquei a vela, que tava já enferrujadinha, também tava antiga. A moto continuou a mesma coisa. Porra, vou dar uma olhada na bomba de gasolina. Olhei a bomba de gasolina. Boa, funcionando normal. Aí, né, bateu aquela duvidazinha, né, galera? Falei assim, pô, cara, tem alguma coisa estranha nisso, certo? Fui pra internet, fui nos mecânicos mais safos e comecei a pesquisar. O que acontece com a CG 160 que ela está falhando? Já limpei bico, já verifiquei bomba, já troquei vela, certo? Porra, e a moto dando isso? Injeção eletrônica não é, que a moto é minha desde zero. Como é que vai dar defeito de injeção? Só se fosse muito azar, certo? Então fui pesquisar. Quando pesquisei, cheguei a uma conclusão e acabei descobrindo o defeito da moto, né? Apesar de ter feito essa manutençãozinha que eu tinha feito, que eu falei pra vocês, que era da limpeza de bico, a troca da vela, enfim, acabou que eu fiz umas coisinhas que precisava, mas não era realmente a causadora do problema, tá? Então, eu tô fazendo esse vídeo pra isso, tá? Todo mundo que tem CG aí, que estiver falhando, tá? Der defeito de falhando, acelerando, ela funciona normal numa hora, daqui a pouco quando você quer exigir mais do motor, dá uma acelerada mais brusca, ela dá uma engasgada. Sequei o tanque também, esqueci de falar isso pra vocês. Sequei o tanque, botei gasolina só pódio. Fiz diversas coisas, até que olhei na internet, perguntei pro mecânico muito bom dali, né, da Beira, conhecido, e cheguei a essa conclusão, tá aqui na minha mão, ó. Aí.
Dá uma olhada legal. Ó. Não sei se vocês conhecem essa pecinha aqui, tá? Mas o defeito da CG 160 falhando é essa pecinha aqui, ó. E eu já vi que é um defeito corriqueiro dela, é um defeito que dá em muitas CGs. É um defeito dela mesmo, 160, tá? O que se chama isso, Nenê? Isso aqui se chama circuito TPS, tá? Pelo menos foi o que eu vi no Google lá, no vídeo que tem explicativo aí. Quem quiser ver também pode ir lá e vai conseguir ver esse vídeo aí do rapaz dando toda a planta certinho, esse defeito, porque que dá, como se descobre, tá? Então era o circuito TPS. O que esse circuito faz? Esse circuito, isso aqui é uma caixinha que dentro dela são 3 circuitos que vem, tá? Um desses 3 circuitos aciona a borboleta do acelerador. Ele, conforme você acelera, né, vai abrindo a borboleta do acelerador, certo? Quem abre a borboleta do acelerador? Essa peça aqui, ó. Tem 3 circuitos aqui dentro e um desses circuitos é o que aciona a borboleta do acelerador. E esse circuito queima, entendeu? Esse circuito queima. Quando esse circuito queima, o que acontece? Justamente o defeito que eu estou falando para vocês. A moto começa a falhar, você começa a achar que a moto, ou você botou gasolina ruim, ou o bico tá sujo, ou a vela tá velha, a moto não mantém ligada, entendeu? É por causa disso aqui, tá? Porque essa peça não está fazendo a função dela. Ela está com um dos 3 circuitos queimado, e esse circuito é o borboleta do acelerador, tá? Então, como o circuito queima, às vezes dá defeito intermitente, ele uma hora apaga, outra hora não. Por isso que às vezes tem caso da moto funcionar durante, por exemplo, você liga a moto, você anda nela uma hora e ela boa, depois ela começa a dar esse problema. É porque o circuito ele ali já está queimado, e às vezes ele pega, às vezes ele não pega, e assim vai, tá? Essa pecinha aqui, galera, custa, dependendo da loja da Honda aí, é de R$200 a 240, tá? Aí depende da loja que você for comprar, tá? Eu paguei acho que R$200, se eu não me engano. Mas eu vi loja que tinha ele aí por 230, por exemplo. Então, só para vocês saberem aqui, tá? Esse circuitinho aqui, circuito TPS. São 3 circuitos, tá? Lembrando que esse nome eu vi o rapaz falar no vídeo. Eu nem sei se é esse nome mesmo, tá? Ele fala no vídeo lá que o nome é esse. Porém, a gente sabe para que ele serve. É para acionar a borboleta do acelerador, tá? Então, antes de vocês fazerem qualquer tipo de manutenção, qualquer tipo de coisa que vocês possam achar que seja, vai primeiro lá no circuito, leva no mecânico bom, que tem um multímetro, que entenda um pouco de parte elétrica. Ele vai botar esse circuitinho, acho que ele vem aqui dentro, se eu não me engano. Eu vou tentar focar aqui, já está escuro. Ó, tô apontando, ele vem aqui dentro, atrás dessa caixinha que você tem que desmontar essa parte. Atrás dessa caixinha aqui, tá? Bota o multímetro ali, confere se o TPS está bom, ele vai ter que botar o multímetro ali e ir acelerando a moto. Conforme ali a medição, ele vai saber se o circuito está funcionando, está abrindo a borboleta ou não. E vai identificar, tá? Como se trata de uma peça que é R$200, sendo para CG, é uma peça cara. Então antes de você fazer qualquer coisa, verifica isso. Porque para mim só ficou salgado porque eu fiz toda uma manutenção nela que não precisava antes de chegar nesse defeito aqui. Valeu? Espero ter ajudado vocês. Esse é o canal Nenê, no novo formato. Tamo junto, muito obrigado e é nóis!